Nota-se que ele tem 27% da sua carteira em fundos imobiliários e tem 23% em ações. Bem, o que é que eu posso fazer aqui de análise? Dá para ver que ele tem uma boa diversificação, né, em ativos diferentes, com baixa correlação entre si também, mas vê-se que ele tem 27% em fundo imobiliário e 23% em ações. Bem, aqui pode-se considerar algum erro? Bem, depende do ponto de vista. Nesse caso aqui, como ele começou a investir em setembro de 2023, há 9 meses, ter uma maior proporção em fundo imobiliário pode dar a entender que ele está sendo influenciado pela questão do dividendo. Vamos entender aqui um pouco a dinâmica do que ele está buscando na carteira com relação a dividendo. É, Viu? Aqui alguns ele buscou com dividendo um pouco alto, né? O VGIA 11, 15%. A gente tem aqui também o VGHF 11, 13%, 12% MXRF. Esse aqui é o básico aí que muitos têm na carteira, né? Então vamos ver aqui depois por setores também. O VISC, que é setor de shoppings. Então ele tem também setor de logística, fundos de papel aqui também. Então, vamos analisar se ele está tendo demais em uma mesma, um mesmo segmento, né? A diversificação aqui também está muito equilibrada, ó, de 555 para 645. Isso talvez mostre que ele está fazendo, comprando de todo mês de forma bem diversificada. Não precisaria ser assim no começo, né? Ou seja, tá com R$ 600, vai comprar 5 ativos. Não precisaria. Talvez um ou dois estaria suficiente. Então, não precisa ser tão rigoroso assim no começo. Aqui dá para ver que nos tipos de fundo imobiliário, ele tem 50% em fundo de tijolo, claro, a proporção deve ser maior fundo de tijolo, fundo de papel, ou seja, que compra dívidas, né? Não tem um imóvel físico, mas compra dívidas, né? 24%, é um número talvez limite aqui, não precisaria ter mais do que isso também. Então, até aqui está correto. O que eu acho que ele não deveria ter tanto, talvez é fundos de fundos, fundo de fundos, ou seja, um fundo imobiliário que investe em outro fundo imobiliário. Então, eu acho que nisso ele perderia um pouco na questão de taxas, né? Porque, imagina aí, ambos pagam duas taxas, né, de forma indireta, né? Então, eu acho que fundo de fundos não é vantagem. Aqui serve mais para o investidor que não sabe onde investir. Aí pode colocar em um fundo só que já vai estar diversificando. Então, se ele tem um fundo de fundo, na verdade esse investe em mais 10 e mais 15. Então, para a diversificação poderia ser bom, mas pode ser que nesses 10, nesses 15 tenha fundos que são ruins. Então, ele está comprando indiretamente algo ruim. Então, é melhor ele selecionar o fundo imobiliário. Então, fundo de fundo não é vantagem. E esse outro segmento aqui pode ser algum híbrido também. Vamos entender qual que é, ou Fiagro, né? Talvez seja Fiagro. Vamos entender aqui um pouco mais à frente. Então, eu teria um pouco mais em fundo de tijolo, manteria 25% máximo em fundo de papel, podendo ser 20%. Então, até aqui está normal. Então, aumentaria fundo de tijolo e tiraria esse fundo de fundo ou até mesmo diminuiria esse outro, que talvez seja aí o Fiagro. Vamos entender mais à frente. Realmente é Fiagro, ele tem aqui posição também em Fiagro, de 8%, né? Híbrido, equivalente aqui a 41%. Então, também muito alto, aqui a concentração está um pouco alta nesse fundo híbrido. Logístico, 17, TVM, né, que é de papel, 16, tá correto. Shopping, 15, poderia ter até 25%, talvez. E Fiagro, aqui já vê que ele tem 8%. Pelo menos ele tem uma menor proporção em Fiagro. Bem, Fiagro é um tipo também aí de investimento, né? É atrelado como um fundo de investimento imobiliário, apesar de que o Fiagro não investe diretamente em terra, não é comprar terra, porque isso não daria lucro. Então, o Fiagro, basicamente, eles compram dívidas, né? Dois agricultores, né? Dois pecuaristas ali, por exemplo, nos investimentos que eles fazem, né? Na produção agrícola. Então, Fiagro, basicamente, não é diretamente em terra,
que não teria lucro para dividir mensalmente com os investidores, mas sim em títulos de dívida. Então, normalmente estão atrelados aqui ao CDI ou até mesmo ao IPCA. A maioria é CDI, paga CDI mais 3%, CDI mais 4%. Então, também, tanto esse como os fundos de papel, muito atrelados aí ao CDI ou IPCA. Então, quando há a queda da renda fixa, diminuição da taxa básica de juros, esses dois títulos eles tendem também a pagar menos e renderem menos, no caso, pagar menos dividendos, né, os rendimentos. Então, Fiagro é uma experiência que ele está fazendo, ainda é um tipo de investimento aí dos mais novos, né, 2020, né, começaram ali os Fiagro, né, até um pouquinho antes, mas agora que está se popularizando, então não tem um histórico para você analisar. Fiagro você não tem como analisar se aquele fundo ele tem um bom desempenho, uma boa gestão. Então, se você quer ter a carteira, tenha uma proporção pequena, talvez 5% para começar, né? Com o tempo você pode até aumentando mais. Então, não pode ter Fiagro, não seria o recomendado ter 10, 15, 20% já em Fiagro. Então, até aqui está tolerado. O ideal seria nessa casa aí dos 5%, só para acompanhar. Não seria nem como investir ainda valores altos. Bem, aqui agora vamos ver a diversificação mesmo dos fundos imobiliários. Então, a proporção também está bem equilibrada. Repare que ele segue muito à risca o equilíbrio. Diversificação e equilíbrio, né? Diversificação é a quantidade, a diversificação ele tem até um pouco em excesso. Eu acho que ele poderia ter um pouco menos fundos imobiliários, um pouco menos BDRs, mas o equilíbrio está perfeito, ó, de 600 para 500, então muito equilibrado. Contudo, não precisa ser tão rigoroso assim. Então, não precisa todo mês estar investindo em 5, em 6, só para dividir por igual, manter o equilíbrio, porque assim, às vezes, você perde até algumas oportunidades de entrada em outro que está um pouquinho mais descontado, talvez. Por exemplo, aqui, observação. O KNCR11, que é um fundo de papel, ele está aqui, por exemplo, com um dividendo de 12% e ele tem um PVP de 1,04. Então, a gente pode considerar o PVP para fundo imobiliário, ele tem uma importância até maior do que o PVP, né, o preço sobre o valor patrimonial de ações. No caso do fundo de papel, ele está acima de 1, significa um pouco caro. Isso porque o fundo de papel ele não tem um imóvel físico. Então, como é que você paga mais caro por um fundo que não vai ter a valorização do imóvel, da cota? Então, aqui nesse caso, eu deixaria até menos desequilibrado na carteira, mas eu não faria novos aportes por enquanto nesse fundo. Então, é um fundo aqui que ele pode estar comprando um pouquinho caro, a tendência, claro, vai ser pagar dividendo, mas tem uma desvalorização. Vou clicar aqui, ó, no fundo e a gente vai entender que, basicamente, ele está crescendo aqui, é o pagamento, a cotação ajustada, é o dividendo. Agora, quando a gente vai à cotação padrão, repare que ele praticamente se mantém, ó, 97 para 104. Então, aumentou R$ 7 na cotação. Então, é um crescimento muito menor. Basicamente, é a entrega do dividendo. Então, o PVP aqui está um pouco alto. Tem a taxa de administração, que é um pouquinho alta também, 1%. Vantagem, claro, não vai ter essa vacância, né? Vamos entender aqui um pouquinho mais. Aqui o desempenho histórico, né? Então, a média de 10% ao ano. Então, é basicamente o que ele paga de dividendo. Está com dividendo de 12, está com a média de 10% ao ano, tá vendo? 10% também aqui. Então, só no último ano que teve uma valorização um pouco maior. Então, é bom estar um pouquinho atento quanto a isso. Então, pode ser que depois venha até um ajuste direitinho aí. Então, aqui a média de dividendo, ó, de 10%. Já teve em 1,11, diminuiu um pouco, então vai tendo essa volatilidade, né? Basicamente aqui, ó, o KNCR11 acompanha a renda fixa, o CDI, ou seja, o Tesouro Selic, um CDB. Então, às vezes você tem que repensar um pouquinho se vale a pena esse risco. Então, não é bom comprar muito caro, por exemplo, um PVP 1,4, 1,05. Então, pode ser que depois ele venha a ter esse ajuste para baixo. Então,
fundo de papel, PVP, conta bastante. Então, aqui o KNCR tem um bom valor patrimonial, então, quanto a isso, está bom. Então, aqui é 5,7 bi, está ótimo. Então, é um fundo bom, mas agora só deveria estar atento mais ao momento de entrada. Então, poderia esperar até um pouquinho mais. A gestora é boa, Kinea, né? É uma das melhores. O ideal é que esteja ali em 0,8, 0,9 e 1. Então, se tem 0,5, 0,6, isso mostra muito uma perda de valor patrimonial. Então, não é que está muito descontado, não. Não adianta querer buscar o que está lá no fundo do poço esperando recuperar. Então, ó, só esse mesmo, que está muito fora do normal. Então, esse aqui eu acho que deveria ter um pouco mais de atenção, talvez não congelar na carteira, não seguir aportando. Então, vamos ver aqui, ó, o padrão. Cotação padrão, realmente, ó, caindo bastante, de 77 a 64. Já caiu aí uma cotação de 13, né? R$ 13 de desvalorização em um ano. E ele não entregou R$ 13 em dividendos. Então, cuidado com essa questão de dividendo. É um fundo híbrido. É bom ter um pouco de atenção também nesses fundos híbridos. Também 1% aqui administração, um pouco alta também a taxa de administração. Repare que o histórico não está legal, então é bom ter um pouco de atenção, achando que está comprando barato, mas veja que não está com bom histórico. Então esse aqui não sei por que ele comprou, mas deveria ter um pouco de atenção. O desempenho muito abaixo do CDI, desempenho muito abaixo do CDI em 5 anos, tá vendo a diferença? CDI rendeu 46%, esse fundo rendeu 16%, negativo, na verdade, caiu 16%. Então, não está valendo a pena esse risco. Então, é muito melhor que eles tivessem o CDI na renda fixa do que nesse fundo. Mas tem outros fundos bons. Então, aqui a gente vê, é um fundo híbrido, ele investe mais de um segmento, né? A gestora não é das melhores, então o que é a centralização dos imóveis, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, 4 imóveis em São Paulo, um no Rio de Janeiro. Aqui são os imóveis. Então, tem outros com maior quantidade de imóveis. Esse aqui tem 5. Então, eu acho que deveria analisar um pouquinho melhor onde ele está aí investindo. Vamos voltar aqui agora, analisar outros. Vamos ver outro aqui que ele poderia... Gari 11, VISC, esse aqui tem muitos shoppings, beleza. O MXRF11 também deveria estar um pouco atento, porque está com um PVP um pouco alto. Então, esse aqui, claro, é um dos que mais tem investidores, né? É, com relação à base, ele tem escolhido alguns aqui, que, sobretudo com base 10, né? Por exemplo, Vegia, o Gari 11, VGHF, tem vários aqui, ó, na verdade. O BCFF, o MXRF, que é chamado de base 10, né? Que são fundos aí negociados à base de R$ 10. Repare que ele tem um número grande de híbrido, ó. Muito fundos aqui do híbridos. Shopping tem 2. Shopping tá beleza, né? Um da XP, não é isso? Um da XP, um dos melhores, e o VISC 11. Se ele pudesse ter o HGBS 11 também, era uma alternativa, mas aqui tá bom. Shopping tá legal. Agora, Fiagro, Vegia. Fiagro só tem um, tranquilo, então teste, né? Logístico, HGLG e o XPLG. Também logístico tá normal, tá beleza, né? Tem 2 aqui de logístico. Agora, o que deve ter um pouco de atenção é esses híbridos. Então, esses híbridos aqui ele tem que analisar quais são os 2 segmentos que esse híbrido investe. Se é de papel, logística, se é logística e lajes corporativas. Repare que lajes aqui, ele não tem nenhum diretamente laje corporativa. Então, ele poderia analisar melhor também lajes corporativas, né, que são prédios comerciais. Então, realmente, ele tem muito híbrido. Esse híbrido aqui, né, é necessário olhar um por um para ver qual é a diversificação desse híbrido.
Fundo híbrido da Valora. Fundo de papel, então é mais de papel. É híbrido, mas com peso muito em papel. Então, é bom ter um pouquinho aí de atenção para não estar demais em papel. Então, aqui, ó, vai aumentar ainda mais. Ele está olhando um pouquinho o dividendo, então está escolhendo pelo dividendo, nesse caso aqui, ó. Então, é isso mesmo, buscando muito dividendo, mas isso pode ser um erro, né? Então, repare que o desempenho, ó, mesmo assim segue abaixo, né? Ou seja, paga bom dividendo, mas tem uma desvalorização do preço, da cotação. Então, repare que está muito abaixo do CDI, não supera o CDI. É um fundo mais recente também, é o 2021. Então, aqui também ele deveria ter um pouco de atenção nesse VGHF, é, híbrido. Valor patrimonial, beleza. Deveria ter um pouco de atenção só porque, mesmo sendo dividendo bom, que é o tipo de diversificação, né? LCI, LH, CRI, é um pouco do portfólio aí do VGHF. Então, eu acho que ele deveria diminuir um pouco essa parte do híbrido, né? Tem muito híbrido aqui. Bastaria híbrido o MXRF, apesar de que teria que ter um pouco de atenção agora nos novos aportes. O BCFF, acho que eu já mostrei aqui? Não, né? Vamos ver aqui um pouquinho quais são os fundos que ele investe. Então, eu acho que deveria ter um pouco mais de cuidado também. Vamos ver aqui a cotação padrão. Realmente caminha de lado, ou seja, não, a gestora ali não está, talvez, entregando também bom desempenho, né? Então, isso aqui depende muito de uma boa gestora. Fundo de fundo é comprar ali na hora certa. Então, a administração, beleza, está pequena. Não tem vacância porque investe não é em imóveis próprios e sim em outros fundos. Então, depende do repasse de dividendos que são recebidos dos outros fundos, né, que são os rendimentos, né? Então, aqui o desempenho não está legal. Desempenho há mais de 10 anos, 6% ao ano em média. Então, eu acho que esse aqui ele não deveria ter, talvez, né? Então, acompanha muito aqui o CDI, ó, e abaixo do CDI. Então, é um risco você investir fundos imobiliários, a renda variável tem um pouco mais de risco do que a renda fixa, claro, e o desempenho não está nem mesmo igual à renda fixa. Então, vamos ver aqui o portfólio, né, de diversificação dele. É o segmento ali de papel, é do BTG Pactual, isso aqui. Uma gestora mais ou menos, né? Não é a melhor, mas também não é aquelas mais complicadas, né? Vamos ver se aparece aqui o portfólio. Pronto, aqui é a diversificação. É, imóveis terrenos, mostrando aqui um condomínio. E, sobretudo, aqui, ó. Então, esse fundo imobiliário, ele investe nesses outros aqui, ó. Então, no BTCI, que é também da mesma gestora. Então, aqui pode ter um pouquinho mais de conflito, ó, em fundos de hotéis. Não é legal esses aqui de hotéis, ó. Então, aqui também relacionado a fundo de papel, repare que 10% é BTCI 11 e muitos outros. Olha o tanto de fundo imobiliário que ele tem. Então, esse aqui você com certeza está comprando algo que não presta, sem você saber, né? Porque você está confiando só na gestora, ali, né? A administradora, né? Por exemplo, o BTG, e a diversificação é eles que estão escolhendo. Então, alguns aqui com certeza eu não investiria. Então, veja aqui, ó. Muito, ele compra cotas, olha o tanto de cotas que esse fundo tem de outros Iridium, né, de outros fundos, né, a maioria de papel. Então aqui também o BCFF é basicamente papel. Então dá para ver que ele não tem somente aquele 19% em papel, porque aqui também é investir em fundos de papel. Então realmente só aqui Lages, a maioria é papel mesmo. Então alguns desses aqui, ó, vamos ver aqui, por exemplo, um desse aqui, ó, educacional. Vamos ver o desempenho desse. Negativo.
desvalorização, né? Não está nem mesmo no IFIX, ou seja, não tem muita liquidez. Também é do BTG, aqui dá para ver um pouco de conflito, viu? Então, o BTG, ele está comprando outros fundos que pertencem a ele mesmo, ó, o mesmo administrador. Isso aqui não é legal. Então, não é uma boa diversificação. Continua aqui um conflito de interesse, comprando fundos que é do próprio BTG. Então, esse fundo aqui eu não achei muito legal nessa carteira. Então, eu acho que poderia também não ter, até como eu já mencionei no começo. Beleza, né? Então, aqui é uma análise rápida. Então, esse BCFF, basicamente, aqui também é fundo de papel. Então, eu acho que deveria ter um pouco menos, porque esses híbridos também aqui estão muito na área de dívidas, né? Então, não tem imóveis físicos, né? Então, é bom ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que a análise está legal por aqui. Então, a atenção aqui poderia ter menos, não precisa 12 fundos imobiliários.